E a China também é filosofia, como a gente vinha falando, símbolos, né? Espiritualidade e tradições que atravessam séculos. Por isso, a gente vai conhecer algumas coisas. A gente vai agora ao vivo até o bairro da Liberdade, onde o Ronaldo Penido está, que é no Templo Lohan Budista. E eu estou ansiosa para conhecer os detalhes. Queria até estar aí, viu, Ronaldo? Boa tarde para você. Me conta o que é que você tem para mostrar. Oi, Vanifer, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Olha, vou mostrar muita coisa legal aqui no Templo Lohan, localizado no bairro Liberdade, o bairro mais oriental da capital paulista. Esse templo Lohan, ele segue a doutrina Shaolin, que é originária da linhagem Chen, da China, e Zen, do japonês. E é o único templo Shaolin no Brasil. Ele representa a 32ª linhagem da cultura Shaolin no Brasil. O fundador do templo, com quem nós vamos conversar agora, que é o fundador aqui, o Shifu Luiz Belo, presidente e fundador do templo Lohan. E, Shifu, conta pra gente como surgiu a doutrina Shaolin na sua vida, quanto tempo você segue essa doutrina e quanto tempo também que foi fundado esse templo, que é o único da doutrina Shaolin, localizado aqui em São Paulo e no Brasil também, não é mesmo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, bem-vindo a todos. Bom, o Templo Lohan é a materialização de um sonho que é divulgar aqui no Brasil a cultura Shaolin, que é o Templo Lohan é a sede ancestral da tradição Shaolin no Brasil, não é? Nós somos a Shaolin Brazilian Association. Então, aqui é um local onde se reúne a prática do tradicional Kung Fu e juntamente com as artes que acompanham o Kung Fu, que são a caligrafia, cerimônia de chá, medicina, música, jogos, dança de leão. Eu sou discípulo oficial do Mosteiro Shaolin, 32ª geração, não é? E é um grande prazer recebê-los. O prazer é nosso participar aqui, estarmos conhecendo um pouco mais sobre esta cultura. Ele que é a 32ª geração da cultura Shaolin e representante também desta cultura no Brasil. Porque o budismo, a prática Shaolin, reúne gastronomia, artes marciais. Daqui a pouquinho a gente vai inclusive falar sobre o Kung Fu. Agora a gente vai falar um pouco sobre este templo. O espaço funciona há mais de 40 anos e está aberto para receber o público. Sim, o espaço foi montado por imigrantes chineses no início do fim da década de 60, né? E virou um templo. E depois virou uma escola de Kung Fu. E há 12 anos atrás eu me tornei responsável do Templo Lohan, né? E aqui praticamos diversas técnicas tradicionais. E uma destas marcas da cultura Shaolin está presente também na caligrafia. Sim, o Kung Fu é uma terminologia muito mal compreendida no Brasil, não é? Kung Fu significa excelência, você fazer de todo o coração tudo o que você faz naquele momento. Então nós temos que usar a mesma disciplina das artes marciais nas atividades como caligrafia, como medicina, cozinha e tudo mais. Isso já foi preconizado pelo pai da educação da Ásia, né, o Confúcio. E aqui nós vamos demonstrar a técnica de Shufa, que é a caligrafia. Então vamos pedir aqui pro ajudante aqui, o rapaz que vai nos ajudar e nos auxiliar, mostrando um pouco sobre esta caligrafia. Agora, você falou também sobre a questão da medicina. Sim. Vocês também prestam este tipo de atendimento e atendimento aí de medicina dentro do Templo Lohan? Sim, a tradição Shaolin é chamada completa, o nome completo é Shaolin Chan Wu Yi. Então, o Shaolin, Chan, que é o budismo Zen, Wu, a arte marcial, e Yi, que é a medicina. Então, atendemos a medicina tradicional chinesa, a medicina Kung Fu, que nós chamamos, né? Então, Kung Fu vai além das artes marciais, também é uma medicina, uma prática medicinal. O Kung Fu é uma técnica ancestral que une todas as disciplinas humanas, tanto artes marciais, arte, terapia medicinal, estratégia e comportamento e etiqueta. E isso é o mais importante do Kung Fu, né? Praticá-lo constantemente a todo momento. E aqui o que ele está escrevendo? Aí nós... é o que acabei de falar. Shaolin Chan, que é a primeira escrita, Wu, Yi.
né? São a trindade que forma a cultura Shaolin. Zen, artes marciais e medicina. É no mandarim que ele está escrevendo? Sim, o mandarim é um dialeto, né? Uma língua. É escrita o Hanzi tradicional. Só que aqui numa escrita cursiva. Muito bem, nós vamos conversar também com o Marco Antônio, que é o instrutor aqui, que auxilia o mestre, o Shifu Luiz Melo. O Marco Antônio, que é o rapaz aqui, o instrutor que está escrevendo e praticando a caligrafia. Marco Antônio, há quanto tempo você é adepto desta cultura Shaolin? Bom, há praticamente 11 anos venho praticando Kung Fu aqui no Templo Lohan, sob a direção do Shifu, né? Conhecendo a cultura chinesa de uma maneira muito ampla. Tenho gosto particular pela caligrafia, mas também conheço várias áreas, né, ao longo desse tempo todo, praticando dança do leão, dança do dragão, muitas partes da cultura chinesa, cultura Chan, cultura Shaolin, né? Inclusive, nós temos aqui algumas imagens que foram gravadas logo assim que nós chegamos, do Marco Antônio fazendo uma demonstração de Kung Fu. Se possível, vamos rodar essas imagens. O Marco Antônio mostrando um pouco mais sobre esta cultura milenar, sobre esta arte marcial que é o Kung Fu. Você já pratica há 11 anos já o Kung Fu e é uma técnica, precisa ter muita técnica, precisa ter muita habilidade, porque trabalha respiração, trabalha movimentos corporais, concentração também e disciplina. Certo. Todo o trabalho de Kung Fu você precisa colocar um pouquinho todo dia. Treinar e construir. Algo grandioso não surge do nada, você precisa lapidar. Todo dia lapidar um pouco, conhecer um pouco mais e desenvolvendo suas habilidades e desenvolvendo assim seu caráter, sua técnica e seu corpo junto. Tudo unido, né? E quantas horas por dia, aproximadamente, você treina Kung Fu? Varia bastante, mas em torno de 5, 6 horas. Agora, aqui no espaço, no Templo Lohan, vocês também oferecem aulas de Kung Fu para crianças, adolescentes, para pessoas de todas as idades. Exatamente. O templo tem muitas atividades. Aqui nós recebemos pessoas para visitação, conhecer o espaço. Também temos as aulas de Kung Fu e também eventos externos. Apresentações, shows, contratações, muitas coisas que acontecem aqui no nosso templo também. Muito legal. Obrigado, Marco Obrigado. Antônio. E a gente está acompanhando aqui essa visita no Templo Lohan, que trabalha justamente essa questão da cultura japonesa, ou melhor, da cultura chinesa. E a gente vai conversar agora, mostrar um pouco sobre a cerimônia do chá. A gente vai mostrar essa cerimônia do chá que é realizada aqui no Templo Lohan. O mestre, inclusive, o Shifu, já está por aqui e vai contar para a gente. Como funciona essa cerimônia do chá realizada aqui no Templo Lohan? Uma tradição do Kung Fu que nós usamos é a Yamcha, que é treinar o Kung Fu, mas depois nos reunirmos no final da aula, da prática, onde podemos nos conhecer, gerar intimidade, né? Então essa técnica que eu vou demonstrar é chamada de Kung Fu Cha, que é a habilidade no Kung Fu do chá. Vou mostrar aqui para vocês. Agora ele vai fazer uma demonstração para a gente. Primeiramente, ele limpa as xícaras com água quente. E depois ele prepara o chá. É uma cerimônia que conecta as pessoas, uma cerimônia muito importante dentro da cultura chinesa. O que é mais importante na cultura chinesa é a relação íntima que eles têm humana. E essa relação é ao redor da comida, não é? Da bebida. Tem todo um ritual de preparação. Sim, é um ritual, mas nada muito formal. É prático, né? A cultura chinesa é muito pragmática. Então, nós apenas estamos lavando os utensílios. Aqui vou lavar a erva. É uma técnica de meditação também, né? O chá também de nos concentrarmos no que estamos fazendo. E dentro da cultura Shaolin, vocês trabalham muito a questão também da meditação. Sim, o Shaolin, o Templo Shaolin, é o local de nascimento da cultura Zen, do Zen budismo, né? Então, tudo que nós fazemos é através do Zen, da meditação. O Kung Fu é um tipo de meditação, o Chan de Kung Fu nós temos. O chá, a pintura, a caligrafia, tudo é uma expressão da meditação.
Agora, o que eu acho mais importante aqui no Brasil, na prática, que eu gostaria de contribuir, é que é muito importante que nós aprendamos a cultura do Kung Fu, mas não percamos a nossa identidade, do nosso próprio povo. Então, o meu objetivo não é me tornar um chinês, e sim aprender a cultura chinesa, assim como aprendemos a cultura grega do passado, o direito romano. Então, a cultura chinesa é uma ótima ferramenta para engrandecer a cultura mundial. Então, eu acredito que o Ocidente precisa abraçar as tradições chinesas. São tradições milenares. Milenares e extremamente úteis. São muito relevantes ao mundo moderno. Sempre foi relevante à Ásia, porém o Ocidente precisa, e seria muito interessante, o Ocidente abraçar as tradições. Não, agora nós estamos com a tecnologia, o comércio, né? Começou com as fábricas, né? A produção chinesa de utensílios e tudo mais, mas a cultura também precisa agora ser absorvida e assimilada como algo extremamente relevante. Tá certo, então. Muito obrigado, mestre, por nos guiar, nos orientar durante esta visita hoje aqui ao Templo Lohan. Então a gente vai devolver para o estúdio, enquanto ele vai terminando aqui de preparar o chá, um delicioso chá que a gente vai experimentar daqui a pouquinho aqui no Templo Lohan, um templo budista que está aberto todos os dias para visitação. Então, moradores da capital paulista e visitantes, turistas, também podem vir conhecer um pouco mais sobre esta cultura milenar, a cultura Shaolin, no Templo Lohan, localizado aqui no bairro Liberdade. Eu volto com você no estúdio do Revista Lespe. Obrigada, Ronaldo. Adorei. Olha o chazinho dele.